o filme do Walter Salles, a premiação da Fernanda Torres, que trouxe uma luz aí para uma parte obscura da história do Brasil, aí, que foram os crimes da ditadura. E uma personagem relevante aí nesse tempo todo, nessa luta para trazer luz aí, é a Vera Paiva, que é a filha mais velha, Veroca, como se diz, né? Do seu pai, que a gente acompanhava há muitos anos, a história da família e tudo, o papel da sua mãe e tudo, agora virou público. Como é que é esse, digamos, sentir que esse sacrifício todo acabou resultando numa transparência aí para os abusos da ditadura? Então, primeiro, a gente está todo mundo muito tocado, muito emocionado. Vocês imaginem o grau de exposição que é nesse contexto desse filme maravilhoso. Eu acho que o filme é incrível, né? Tem uma sensibilidade importante que permite comunicar para muitos jovens que não viveram, gerações que não viveram o que era o clima da ditadura, né, de um lado, né, e pautar este tema num momento em que o mundo está sendo interpelado por avanço, não é só o Brasil, né, por tentativas de golpe, por retrocessos naquilo que a gente construiu de democracia desde a Segunda Guerra Mundial, por interpelação do quadro dos direitos humanos, que tem sido a referência para avanços importantes, né, para a diminuição da desigualdade, para a garantia, né, da participação política e dos direitos de pessoas excluídas historicamente, né, da política, né. Então, eu acho que a repercussão que ele está tendo, não só no Brasil, porque não é só no Brasil, né, tem a ver com essa, digamos, trazer para dentro da experiência viva de uma família, né, que também somos, como eu tenho dito, né, a família, né, não é uma pauta que devia ser apropriada pela direita, pela extrema-direita, né, aliás, má apropriada, né, a família ela é diversa, mas todos nós que estamos no campo da resistência democrática somos família, temos família, sim. E mais do que isso, não é, Nassif? Tá? Você, inclusive, tá certo? E, mais do que isso, a gente estabelece uma solidariedade familiar com as pessoas que vivem situações de opressão, miséria, desigualdade, né? E que fazem parte do nosso coração, do nosso cotidiano, né? Da nossa... Então, no nosso horizonte, que não é só o sucesso individual das pessoas, né? De uma família, certo? Né? Vera, essa é talvez, né? Lá naqueles tempos da ditadura, eu lembro que a gente se reunia em apartamentos apertados com um violãozinho, tocando músicas de resistência e com de quem fosse bater na porta. Como é que foi para vocês conviver com esse fantasma dos terroristas de direita aí, esse tempo todo que a ditadura durou? Não, vamos lembrar que a gente é alvo preferencial, né? O Bolsonaro perdeu, né? Vamos lembrar que, com tão poucas marcas de memória que esse país tem, ou seja, tem aumentado muito. Isso é uma alegria para mim, para nós, porque achamos que isso é uma tarefa nossa, de ajudar a estabelecer marcos de memória no Brasil inteiro, né? Diferente do Chile e da Argentina, ou mesmo da Alemanha, né? Que onde você vai em Berlim, você tropeça com marcos de memória para que nunca mais aconteça, para que se mantenha viva, né, a memória do que foi, né, o nazismo e as ditaduras por que passou, as histórias de ditadura por que passou a Alemanha, né. A gente acha que, de alguma maneira, nós estamos avançando nessa direção, né. O Bolsonaro, né, antes até de ele virar presidente, quando ele era uma pessoinha, um ser estranho no Congresso Nacional, né, que votou pelo impeachment da Dilma, homenageando um torturador, vocês lembram disso? Foi cuspir num dos poucos marcos de memória, né? No caso, em memória do único congressista que é desaparecido político, que era o meu pai, né? Que é o busto dele que está lá entre o Congresso, o Senado e a Câmara, né? E mostrando, né,
quão alvo nós somos, especificamente, também dessa turma, né? Então, Vera, para nós... de onde que vem essa marcação dele? Ele parece que é da mesma região, lá do seu avô, do seu Não, pai. ele Como é não que é? ele é carioca de origem, né? Vamos lembrar, É. ele não é, mas ele foi criado durante um tempo importante na região do Vale do Ribeira, lá, onde meu avô tinha uma fazenda. Meu avô não era uma pessoa progressista, vamos lembrar, né? Ele era um cara conservador, leitor do Estadão, e que com quem eu e meu pai, eu depois de meu pai, tivemos vários entreveros, né? Mas de qualquer maneira era o lugar, era o espaço onde reunia a família, né? Os irmãos do meu pai, nossos primos, eram quase 30 primos, né? E passávamos as férias na fazenda dele. Meu pai nunca foi fazendeiro. E o Bolsonaro confunde tudo, tá certo? Ele confundiu coisas do tipo o apoio à guerrilha do Vale do Ribeira, que foi depois que meu pai já tinha sido assassinado. Quer dizer, é uma confusão que tem a ver com, sei lá, que vivência que ele teve, né? Com a minha família inteira. Nem era conosco, a gente frequentava pouco a fazenda, até por conta da tensão que existia entre esse meu avô, que era muito conservador, e meu pai, que desde jovem foi de esquerda, lutou pela Petróleo é Nosso, foi da União Estadual dos Estudantes, tá certo? Desde jovem, ele que tinha um projeto de país distinto, né? E pensava num projeto de país, né? Mesmo sendo engenheiro bem estabelecido, etc., né? Era uma época em que existia o que na época se chamava de empresários nacionais, tá certo? Né? Como é que você vê hoje, depois de 8 de janeiro, depois da reação do Supremo e tudo, a sua visão sobre a democracia brasileira, Vera? Nós estamos num momento, não só no Brasil, como eu estava dizendo antes, de crucial para caminhar nessa direção que os argentinos conseguiram caminhar, né? Nós temos vários presos, nós temos os golpistas indiciados, tá certo, né? Nós temos uma Constituição que permite com que a gente puna, né, as pessoas que interpelem a existência da democracia. Eu espero que isso caminhe, né? E talvez neste momento seja um bom momento e quem sabe o filme esteja contribuindo nessa direção, trazendo toda uma geração que não esteve para dentro do que era viver naquele momento, né? Denunciando o que acontecia, não só com a gente, mas com milhares de brasileiros, são muitos mais brasileiros. Aqui no Brasil, a gente tem, eu acho que uma conta modesta do que foi o impacto das prisões, mortes e desaparecimentos, né? Até porque o Brasil é gigantesco e a gente não conseguiu registrar, especialmente indígenas, como minha mãe fazia questão de ressaltar, tá certo? Os quilombolas, os camponeses e moradores do meio rural, que foram perseguidos, torturados e assassinados desde 64, não foi só depois de 68, né? Quando o AI-5 enrijeceu e piorou o contexto, né? Então, é uma esperança a gente conseguir fazer isto aqui, mas você veja que a situação é complicada, que na Argentina estão tentando retroceder essas coisas. Né? A democracia, como dizia o Gustavo Venturi, um grande amigo meu que era cientista político, né, e um querido, se constrói todo dia, né? E se renova todo dia, a cada geração. E é essa a esperança que talvez a gente, né, esse filme, o sucesso do filme entre os jovens, nos dê, né, de reconstruir o amor pela democracia e uma consciência densa do que é viver numa ditadura. Né? Vera, você fala esse negócio da importância de retratar a família como um alicerce de todos os grupos. O Valtinho, que é o diretor, ele frequentava a casa de vocês, não? Isso. Ele era amigo da minha irmã, da Ana Lúcia, certo? Bem amigo, frequentava mesmo. Então, tá? Isso ajudou a... O que eu ouvi declarações de vocês é sobre o papel do como é que chama Celton Mello? Disse que ele impressionou a todos vocês aí, como ele conseguiu reproduzir o seu pai. Porque ele deu uma entrevista que eu gostei muito, porque explicou um pouco
como que ele conseguiu, que ele falou, é muito difícil você entrar num papel e numa história e fazer cenas sabendo o que vai acontecer naquela cena. Então, ele diz como ele se preparou para ser, né? Primeiro, ele absorveu a experiência viva com as crianças na casa. A casa, pelo que eu entendi, isso é tudo de segunda mão, porque eu não vivi essa experiência do filme, nem sou atriz, nem sou o Celto. Mas ele falou que passou 2 dias brincando com as crianças que faziam os papéis da gente naquele momento, que era logo antes da prisão dele, né? E tentando encarnar, tá certo? Esta relação, o que se sabia sobre a relação, o que estava escrito, né? Que o Marcelo escreveu sobre o que era a relação do meu pai com a minha mãe. Vamos lembrar que tem o Feliz Ano Velho, que teve a peça Feliz Ano Velho, o filme Feliz Ano Velho, então tinha outras encarnações possíveis, né? Para Fernanda, por exemplo, encarnar a Eunice, mas ela também foi impressionante, né? O modo como eles, no roteiro, conseguiram passar, e acho que a delicada direção e coordenação do Walter, que conviveu com a gente, ajudou, né? De certa maneira. Ele conheceu meu pai, ele convivia naquela casa, né? Ele Agora, uma coisa que me chamou a atenção em São Paulo, desde que eu vim lá atrás, aí, é que você tinha uma parte da chamada elite paulistana muito, muito progressista. Você tinha o pessoal da ação católica lá, você tinha o Brescia, tinha o Bracha, tinha os Bueno de Azevedo, todos faziam parte do mesmo. O Paulo de Tarso virou. Vou dar um exemplo importante na história, inclusive. O Fernando Gasparian era presidente da Fiesp. Fernando Gasparian, tá certo? Tá? Engenheiro, colega, amigo, colega da minha mãe e do meu pai no Mackenzie, super amigos, se consideravam irmãos, mas meu pai sentia que ele era muito mais irmão dele do que os irmãos, porque tinha uma certa identidade. Eu fui criada com os filhos do Fernando, né? Desde criança, a Helena já é minha amiga até hoje, e ele era presidente da Fiesp, tinha um projeto, né, distinto, né? E ele estava exilado, né? Tentou levar meu pai para o exílio, porque tinha a sensação de que ia ficar mais pesado, né? E podia atingi-los pelo que ele estava sentindo. Meu pai não quis, né? E bom, eu acabei indo para lá, isso está no filme, né? E estava lá quando a cena do crime, do sequestro de meu pai, minha mãe e da minha irmã também, né? Mais nova que eu, aconteceu. Então, você tem razão, né? Mas acho que pouca gente sabe que ele foi presidente da Fiesp. E que ele, depois que voltou para o Brasil, fundou os primeiros jornais independentes. Lembra o Jornal Opinião? Certo? Que puxou a fila de um movimento de imprensa independente, né? Vera, na ocasião eu trabalhava na Veja lá, e toda matéria que a gente podia, que a Veja não aceitava, a gente contrabandeava para a Opinião. Para o movimento que era a imprensa alternativa, que tinha de. Ele sustentou muito jornalista, muita gente, né, nessa empreitada de fazer o debate político. Eles foram colegas também com o Cláudio Abramo, não sei se você lembra, né? Quem? Cláudio Abramo. O Cláudio Abramo é o guru de todas as gerações de jornalistas aí. Né? Eles foram um tempo trabalhar na última hora. Meu pai, Gasparian, como gestor, como gerente, vamos dizer assim, não como jornalista. Né? Era o Jorginho Cunha Lima também, que passou por lá também. Era um conjunto, era um conjunto de gente formada, né? E que era empresário de alguma maneira, né? Não grandes empresários, o Fernando era, mas o Gasparian era. E que tinha um projeto para o país, né? E que pensava no povo pobre. Né? E como é que você viu a decisão do Conselho Nacional de Justiça aí de fazer os cartórios apresentarem aí as certidões isso corretas? É fundamental. Isso é uma reivindicação histórica. Eu sou da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos, com a Eugênia, né? E é uma reivindicação histórica dos familiares de mudar o atestado de óbito que a gente recebeu, aquilo que aparece no filme que a minha mãe recebe e comemora, porque
era melhor ter um atestado de óbito cuja causa mortis era a lei que permitia estar promulgada no tempo do Fernando Henrique, que permitia dar um atestado de óbito e criava essa possibilidade, por um atestado de óbito que, de fato, indique não só que foram mortos por tortura, por maus tratos, depois de serem presos, etc., né, como tem o corpo desaparecido até hoje, tá certo? Então, tem a causa mortis declaradas. Foi uma vitória. Eu vou